Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria de você conosco. Você precisa rezar. Caríssimo, nós precisamos entender de fato o que é a oração. Quais os frutos a oração produz em nossas vidas? De fato, o que a oração pode produzir, o efeito da oração na minha vida, na sua vida, o que ela vai gerar? Vocês estão entendendo? Nós precisamos, de fato, compreender isso. E eu vou pregar algo o que você não pode fazer. Perfeito? Eu queria que você pudesse entender isso. Wayne, como assim? Eu vou ser um pai espiritual para você aqui agora. Então eu queria que você ficasse do início dessa pregação até o final. Prestasse muita atenção nos mínimos detalhes, pois de fato ela vai trazer em você grandes efeitos. Ela vai fazer você enxergar algo que você ainda não tinha enxergado, que você não tinha até hoje percebido. Isso é algo simples, corriqueiras, que eu e você precisamos de fato compreender para viver. Tem muitas coisas que a gente não percebe, não vê, e a gente faz, não é porque a gente não quer fazer, mas é por falta que a gente não está muitas vezes atento a esses mínimos detalhes. Por isso que eu quero convidar você a prestar muito bem atenção nessa pregação. E eu vou pregar aquilo que você não pode fazer. Repita comigo, é aquilo que eu não posso fazer. Exatamente, não posso. Você não pode e eu não posso. Meus irmãos, você sabe que a oração de fato é algo que gera em nós bons frutos. Exatamente. Mas eu queria que você pudesse fazer um questionamento. Por que você tem parado de rezar? Por que eu tenho parado de rezar? Qual tem sido a sua prática devocional? Qual tem sido de fato a sua frequência de orar, de rezar? E a gente precisa hoje parar a pensar. Quando eu ingressei na igreja, no grupo pastoral, eu rezava com... Qual era o meu costume de frequência de rezar? E hoje, qual é o meu costume? Antigamente eu rezava um texto por dia, 2, 3. Hoje eu rezo quantos textos? Rosa. Por que eu parei? Por que você parou? Pensa aí e reflita isso. Meus irmãos, eu queria que agora seja um momento de direção espiritual para a minha vida e para a sua vida. Amém? Amém. Presta atenção aqui. Normalmente, você só se alimenta quando você sente fome. E aí o seu corpo dá sinal. O sinal, você vai e procura um alimento para comer. Então, normalmente, você tem 3 refeições obrigatórias: café da manhã, almoço e janta. Sempre próximo desse horário, o seu corpo dá um sinal. Entende? E você, meu irmão, não precisa de sinal para rezar. Não pode. Você não pode rezar somente como quando o seu corpo está com fome e comer. Não. Você não pode esperar sinais para rezar. Não pode. Quando você estiver fraco. Não pode. Jamais você deve deixar isso acontecer. Entende? E aqui, meu irmão, é uma reflexão que você tem que parar, pensar e refletir. Não pode. Veja. Você está entendendo muito bem? É algo corriqueiro que isso acontece. Só que você não pode deixar que isso aconteça. Eu só vou rezar quando de fato eu precisar. Não pode. Outra coisa. Você só procura um médico ou tomar um medicamento a hora que você está doente. Então, não é quando você está mal, doente, que você precisa rezar. Não, jamais. Não, você não precisa de Deus somente quando está doente, quando você está enfermo, quando você está com câncer, quando os médicos não tem mais jeito. Você não pode rezar somente nesse momento. Deve rezar? Deve. Pode. Mas você precisa rezar todo dia, todo momento e toda hora.
Entende? Só que muitas das vezes você só reza o texto, o rosário, ou uma novena, ou um cego de Jericó, ou uma quaresma, porque você precisa de algo. E você não pode somente rezar porque você precisa de algo. Entende? Você não pode, eu não posso e você não pode. Nós não podemos. Entende? Outra coisa. Nós só buscamos tomar um analgésico quando você tem uma lesão na coxa, no corpo. Aí você toma um analgésico, um remédio para aliviar a dor do seu músculo. Aí você toma aquele remédio para aliviar aquela dor, para que a dor seja cessada no seu músculo do seu corpo, uma parte do seu corpo, certo? Então, você não pode rezar quando você está angustiado, triste, decepcionado, com mágoa, ódio, rancor, irritado. Você não pode rezar somente esse momento. Você não pode esperar esses sinais para rezar. Não. Eu e você precisamos rezar todo dia, toda hora, todo momento. A gente não pode esperar esses sinais, não. E muitas das vezes nós estamos vivendo disso. Entende? Nós estamos vivendo à base de empurrão, à base de grito, à base de convocação. Alguém precisa me chamar para rezar. E você não pode fazer isso. Entende? Você não pode deixar que isso aconteça. Por exemplo, um outro exemplo que você entender muito bem o que eu tô falando. Essa pregação, de fato, ela é uma direção espiritual. A pessoa que tem um carro ou uma moto, ela só procura o posto de combustível a hora que no painel lá mostra vermelho. Ó, a gasolina tá acabando. Se você não parar, você não abastecer, não encher o tanque novamente, daqui a pouco eu vou te deixar você na mão. Entende? Aí ela vai e procura o posto de combustível, aí abastece. Então muitas vezes é assim: ah, eu não tô bem, as coisas não vão bem, tá dando tudo errado na minha vida e tal. Eu busquei fazer uma prova e não passei no concurso, então eu tenho que rezar. Ah, eu quero ingressar no emprego, eu quero colocar currículo em tantas empresas, até hoje nada consegui, então eu vou ter que rezar. Ah, eu pedi meu patrão aumento de salário e ele não aumentou, então eu vou ter que rezar para ver se ele aumenta. Querido, você não pode esperar que dê um sinal, de alerta, que está vermelho para rezar, não. Você pode rezar por isso, motivo? Pode, tudo bem, faz parte. Mas você tem que rezar todo dia por amor. Tá faltando uma geração de um povo que reza por amor, você precisa rezar. Só que eu e você não estamos rezando como deveria. A gente está rezando através de requisitos. Eu estou rezando à base de requisitos. E muitas das vezes assim tem sido eu e você. Entende? O que é a oração para você? Não, eu só rezo quando eu preciso alcançar uma cura. Eu só rezo quando eu preciso alcançar um milagre. Eu só rezo quando eu preciso alcançar uma libertação. Eu só rezo quando eu preciso de Deus. A hora que eu não preciso, eu não rezo. É um amuleto. É um amuleto pra sua vida. Qual é o olhar que você tem pra oração, pro texto, pro rosário, pra via sacra, pro ofício, pra novena, pro cego de Jericó, pra quaresma? Qual é o olhar? Entende? Você reza por amor ou não? Você reza para você ficar próximo de Deus ou simplesmente para usar Deus? Que muitas vezes você tem usado. Como assim, Wayne? Como assim? Olha pro supermercado. Na sua casa, você tá acabando o feijão, o arroz, a carne. Aí você vai lá no supermercado, compra, pronto. Você não precisa ir mais no supermercado, você não vai lá mais no supermercado. Mas Deus não. Deus nós não podemos ser assim. De Deus a gente precisa. Nós precisamos toda hora, todo momento, todo instante. E aqui, meu irmão, o que está acontecendo conosco? A gente temos perdendo esse costume, esse hábito. E a gente precisa voltar a isso. Nós precisamos voltar a esse hábito, esse ritmo. Meus irmãos, veja bem o que está acontecendo. Hoje nós estamos sendo uma geração imediata, que queremos tudo de forma rápida, breve. Meus irmãos, veja o que está acontecendo comigo e com você. Nós estamos querendo coisa assim, tudo coisa curta.
E aqui, meu irmão, aqui prova o quanto que eu amo Deus. Não, eu só vou na missa se a missa demorar 10, 15 minutos, meia hora no máximo. Se a homilia passar de 2 minutos, eu vou sair. Então aqui prova o tanto que você ama a Deus. Não, Wayne, eu só rezo a sua novena se sua novena durar tantos minutos, tantos instantes. E aqui prova o grau de amor, o tamanho do amor que você tem por Deus. Sabe? Hoje as pessoas estão querendo orações curtas, rápidas. Elas buscam orações de santos que de fato traz a cura, o milagre para ela o mais rápido e breve possível. Entende? E hoje as pessoas vivem na correria. Mas por que ela tá na correria? Porque ela deixa tudo pra cima da hora, tudo pra aquele momento, tudo pra aquele instante. E eu e você, nós não podemos fazer assim. Nós temos que fazer tudo no tempo de Deus, tudo do jeito de Deus, tudo da forma de Deus. Meus irmãos, veja o que tá acontecendo aqui. Quando você... Vamos aqui dar um exemplo aqui. Você planta uma planta. E você plantou a planta de uma fruta. Digamos que foi um pé de abacate. Certo? Quando você planta, e ali vai começar a crescer. E quando cresce, vai começar a florir. Vai dar frutos. Só que o fruto vai começar pequeno. Depois vai crescendo, crescendo, crescendo. Vai ficar grande. Só que quando ficou grande, você não pode cortar. Você tem que esperar ele amadurecer. E ele vai dar um sinal que ele tá bom. Talvez ele vai ficar amarelo. Talvez ele vai ficar bem verde. Eu não sei, mas ele vai ficar mole. Ele tava duro. Agora o fruto vai ficar mole. E esse fruto mole, simplesmente que ele já chegou no ponto de comer. No ponto de você saborear, de você degustar, de você poder partir o fruto. Se você partir ele verde, você não vai poder comer, saborear. Entende? Existe um tempo, um momento para aquilo. Um tempo para esperar. Só que aí nós estamos ansiosos. E você sabe que ali naquele fruto do pé de abacate você precisa regar todo dia. Entende? E precisa do sol. E o sol é aquilo que vai fazer que o fruto possa gerar, ficar bom. E tá faltando isso na minha vida e na sua vida. Sobre a oração. Meus irmãos, você precisa passar por esse momento. Quanto tempo você vai rezar? Eu não sei. Quanto tempo vai durar? Eu não sei. Mas é o tempo de Deus. E você precisa passar por esse tempo, por esse processo. Você precisa rezar. Chega de querer isso para ontem. Essa frase não cabe. Você dizer isso para Deus. Deus, eu quero as coisas para ontem. Muitas vezes a gente quer dizer isso para Deus. Entende? Nós não podemos. Quantas vezes você chega em uma pessoa e fala assim: ah, eu queria tal produto, só que eu queria pra ontem. Você tem? Entende? Isso é uma forma de você pressionar uma pessoa que você quer que ele trabalhe pra você, ou uma empresa, um comércio. Você tá entendendo? E aí você acaba pressionando, ele acaba agilizando pra conseguir aquele produto porque ele quer vender. Mas Deus não é a base de pressão. Não adianta você pressionar Deus, que você não vai conseguir nada. Entende? Com Deus as coisas é do jeito dele, da forma dele. Entende? Então aí você precisamos rezar, orar, sempre, continuamente. Mas se eu rezo 10 anos, 20 anos, 30 anos e não alcançar a graça, a cura, continue rezando. É um processo. Deus sabe o que é melhor pra mim e pra você. Deus sabe o tempo certo, a hora certa. Entende? Tá faltando em nós isso. Rezar. A oração. Quais têm sido os seus hábitos, seus costumes? Quanto tempo você tem rezado? Entende? Quanto tempo você tem visitado a igreja, o templo, o sacrário? Quanto tempo você tem rezado o texto? Quais têm sido a sua frequência? É dia sim, dia não? Que eu e você possamos parar, pensar e refletir sobre a oração. Veja, tá na hora de você e eu voltar a rezar. E a rezar, de fato, de forma melhor. Dar o nosso melhor para Deus.
Eu não sei como é que você tem rezado, eu não sei como é que você tem preparado, como é que você tem se organizado, se tem sido de qualquer jeito, de qualquer forma, mas você precisa rezar. Você precisa de fato procurar estar diante de Deus, estar diante do Senhor Jesus. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, rezar. De fato, de forma contínua. E lembre-se de uma coisa. Você não deve rezar somente quando você está doente. Você está sentindo algo. É todo dia, é toda hora. Você não deve rezar simplesmente quando você está com sede, você bebe água. Não. Todo dia e toda hora. De forma contínua. Então a partir de hoje, que eu e você possamos rezar. E a oração, lembre-se, me aproxima de Deus. E é você que precisa de Deus, não é Deus que precisa de você. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Pare de procurar orações rápidas, orações breves, orações eficazes. Todas elas são eficazes. Mas reze com devoção. Reze com piedade. Reze com fervor. Reze com amor. Eu e você precisamos rezar. Todos nós vamos de fato buscar estar em oração contínua com Deus. Eu e você precisamos rezar. Eu e você precisamos falar com Deus. Então vamos a partir de hoje nos colocar na presença desse Deus que tudo pode fazer, e realizar na minha vida, na tua vida. Vamos rezar. Amém? Nós vamos ler agora o relato que nós retiramos do nosso próprio site. Presta nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio se considerava um prisioneiro inocente da oração. Entretanto, Padre Pio passava os seus dias dedicando-se sobretudo à oração. Sofria terrivelmente naquela situação. Confiou ao seu superior: sou um prisioneiro inocente. Só agora compreendo como e quanto são maiores as penas dos prisioneiros inocentes, em comparação com os que sofrem os verdadeiros prisioneiros. Em comparação com as que sofrem os verdadeiros prisioneiros, que o são por culpas cometidas. Porém, não se lamentava. Escreveu Padre Raffaele no seu diário: Nunca fez a mínima queixa durante os 2 anos daquela dura prova. Como de costume, mostrou-se sempre dócil, humilde, obediente e paciente com todos. Os que procuravam, de algum modo, confortá-lo, nunca lhe ouviram uma queixa, nem a mínima revolta contra as autoridades. Tratava-se, para ele, da vontade de Deus. A sua maior mortificação era não poder mais arrancar as almas ao pecado e conduzi-las arrependidas a Jesus. Era não poder mais guiar as almas separadas do mundo e que dele costumavam receber direção espiritual. Passava os seus dias entre a missa, que durava 2 ou 3 horas, e o resto no coro, a rezar, ou na biblioteca, onde lia continuamente livros dos santos padres. Nunca ia descansar antes da meia-noite. Quando se aproximava a hora de matinas, era ele que batia à porta dos outros religiosos, para se dirigirem à igreja, a fim de rezar o ofício. Só depois se retirava para descansar. Livro Padre Pio, um santo entre nós. Página 384.